Direito processual penal, ação penal. Continuando o estudo da ação penal, falando ainda da ação penal privada, vamos falar agora da ação penal privada subsidiária da pública, também conhecida como ação penal acidentalmente privada ou ação penal supletiva. Seus fundamentos se encontram no artigo 5º, inciso 59 da CF, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, ou ainda nos termos do artigo 29 do CPP, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Dessa forma, da leitura do artigo, podemos perceber que a ação penal supletiva ela tem origem no crime de ação penal pública e, portanto, a natureza jurídica da ação subsidiária é de ação penal pública. E o cabimento para o exercício dessa ação penal privada subsidiária da pública, como lemos, será quando houver inércia do Ministério Público dentro do prazo legal para o oferecimento da denúncia e ainda quando o crime possuir vítima determinada, pois senão não haverá quem exerça a queixa. No entanto, existem duas exceções à determinação do sujeito passivo, que é o caso dos crimes de relação de consumo descritos no artigo 80 do CDC, que diz que no processo penal atinente aos crimes previstos nesse Código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, aos quais também é facultado propor a ação penal subsidiária se a denúncia não for intentada no prazo legal. E esses legitimados são as associações de defesa de direitos do consumidor e os PROCONs. Outra exceção, podemos citar os crimes falimentares, descritos no artigo 184 da Lei de Recuperação e Falências, que diz que os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. E o parágrafo único arremata, dizendo que, decorrido o prazo a que se refere o artigo 187, parágrafo 1º, que fala sobre o prazo para a apresentação da denúncia do Ministério Público, que está relacionado ao prazo da apresentação da denúncia no Código Penal, sem que o representante do Ministério Público ofereça a denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Dessa forma, dentro do prazo decadencial, poderá, no caso de inércia, o credor habilitado ou administrador judicial oferecer a ação penal subsidiária da pública. E o exercício da ação penal privada subsidiária da pública se dá através da queixa, que também é conhecida como queixa subsidiária. Já com relação ao prazo para o exercício dessa ação, temos que será de até 6 meses, nos termos do artigo 38 do CPP, que diz que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Lembrando, conforme nos alerta o parágrafo único, que verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31, que são os casos de sucessão do direito de queixa ou representação. Temos ainda que lembrar que esse prazo é um prazo material, estudado no direito penal, portanto ele é uno, não se suspende e não se interrompe. E ainda, conforme apontado, o prazo penal é contado
em dia, mês e ano, conforme o calendário gregoriano, portanto, conforme o calendário de dias real, sendo que na contagem do prazo penal é incluído o dia exaquo, o dia do começo, e incluído também na contagem o dias adquem, o dia do final. Lembrando ainda que o dia final é o prazo fatal da contagem. Isso se dá por força do princípio do indubio pro réu, que conforme já foi apontado, quanto maior será pior para o réu no caso do prazo material. E caso esse prazo passe in albis, ou seja, o ofendido não exerça o seu direito, ele perde o direito pela decadência, no entanto, não será extinta a punibilidade do ofensor, por estar esse crime relacionado a crimes de ação penal pública. Dessa forma, isso é chamado pela doutrina de decadência imprópria. Portanto, a prescrição, no caso dos crimes de ação penal privada subsidiária da pública, é regida pelas regras de prescrição do artigo 109 do CP, que é a regra da prescrição para os crimes de ação penal pública, que diz que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8, em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4, em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. E como já lemos, esse prazo só começará a ser contado a partir de quando o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia estiver esgotado, nos termos do artigo 46 do CPP, que diz que o prazo para oferecimento da denúncia estando o réu preso será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, ou seja, com o réu solto ou afiançado, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Lembrando que quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação, que nós já apontamos quando falamos do inquérito policial. E ainda, o prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos e se este não se pronunciar dentro do tríduo, ou seja, dos 3 dias, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Portanto, regra geral, o Ministério Público tem 15 dias caso o ofensor esteja solto e 5 dias caso o ofensor esteja preso, acrescentados de 1 dia, que é o prazo onde se inicia a contagem do prazo decadencial para o oferecimento da queixa subsidiária. Portanto, a partir do 16º dia, teremos uma legitimidade concorrente entre o Ministério Público e o ofendido. No entanto, o ordenamento jurídico pátrio tem alguns prazos distintos a este, para o oferecimento da denúncia. E no caso da lei de drogas, temos que o Ministério Público tem 10 dias para o réu solto ou preso para oferecer a denúncia, nos termos do artigo 54 da Lei 11.343. Que diz que, recebido em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar as seguintes providências: requerer o arquivamento, requisitar as diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Outra exceção é os crimes de abuso de autoridade, em que o Ministério Público tem 48 horas para oferecer a denúncia nos termos do artigo 13 da Lei 4898,
que diz que apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de 48 horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade e requererá ao juiz a sua citação, e bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento. Lembrando que a denúncia do Ministério Público será apresentada em 2 vias. Outra exceção está nos crimes contra a economia popular, em que o Ministério Público tem 2 dias para oferecer a denúncia, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º da Lei 1521, que diz que o prazo para oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso. E é importante notar a diferença entre os crimes de abuso de autoridade e os crimes relacionados à economia popular, pois existe uma diferença na contagem de prazo em 48 horas e na contagem de prazo em 2 dias, o que influencia no prazo para a decadência do direito de queixa. Esgotado o prazo para a denúncia do Ministério Público, ou seja, passado em albis esse prazo, trata-se de mera irregularidade, nos termos desse habeas corpus 72254 de 1995, que diz que não perde o Ministério Público a legitimidade ativa para a ação penal pelo fato de não haver oferecido a denúncia no prazo legal. E conforme lemos, o Ministério Público não perde a legitimidade, portanto, continua sendo titular da ação penal, ainda que esta seja a ação penal subsidiária da pública, ou seja, intentada por meio de queixa. Por isso o nome queixa subsidiária. Lembrando ainda, conforme nos aponta o STF, que após esgotado o prazo para a denúncia do Ministério Público, eventual intervenção do Ministério Público para a busca de mais informações, após esgotado o prazo, não afasta o direito de queixa do ofendido, nos termos desse agravo em recurso extraordinário 859251, em repercussão geral de 2015, que determinou questão constitucional resolvida no sentido de que o ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida a denúncia ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes. A conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas do Ministério Público posterior ao decurso do prazo para a propositura da ação penal não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância à falta de iniciativa da ação penal pública, apontando ainda no julgado que isso é uma mera reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, caso seja esgotado o prazo para a denúncia, independentemente do que faça o Ministério Público, o prazo para o oferecimento da queixa começará a correr. A partir desse momento, a ação do MP passa a ser uma atuação como parte adjunta do processo. A partir daí, ele pode repudiar a queixa-crime subsidiária, ou seja, descartar essa queixa-crime. Lembrando que isso se dará de forma fundamentada, ainda que não haja inércia do ofendido. E, nesse caso, será obrigatória a denúncia substitutiva do Ministério Público. Ele ainda poderá solicitar a rejeição da queixa-crime subsidiária, nos termos do artigo 395 do CPP. E nós comentamos sobre as hipóteses do artigo 395 do CPP quando falamos do arquivamento do inquérito policial. E o artigo 395 diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Ele ainda tem o poder-dever de intervir no processo a todo momento, e a falta dessa intervenção constitui nulidade ao processo, nos termos do artigo 564, inciso 3d do CPP, que diz que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por falta das fórmulas ou dos termos seguintes,
que seria a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. Ou seja, nós estamos falando aqui da ação penal privada subsidiária da pública, que é uma ação intentada pela parte ofendida se tratando de um crime de ação penal pública. Isso ocorre pelo fato da ação penal privada subsidiária da pública não se tornar uma ação penal privada. Portanto, o Ministério Público pode aditar a queixa a qualquer momento, trazendo elementos tanto essenciais como acidentais. Pode opor provas e interpor recursos. Lembrando que ele ainda deve assumir o processo no caso de inércia ou negligência do ofendido, que seria o caso de perempção nos termos do artigo 60 do CPP, que diz que nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal, quando iniciada esta o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, ou quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Nesse caso, a ação penal passará a ser chamada de ação penal indireta.